Um beijo para todos que estão assistindo. Compartilha, não saia daí e abra a sua Bíblia em Lucas 19, a partir do versículo 1. Vamos tratar de uma passagem muito conhecida. Você já leu? Você já ouviu falar em Zaqueu? Você já ouviu nessa igreja pregações a respeito dessa passagem? Mas Deus, ele nunca se repete. Deus, ele nunca traz uma mensagem de ontem. Ele sempre se renova em cima de cada palavra escrita na Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado pela palavra de Deus hoje, amém? Vamos ler, vamos deixar aberto Lucas, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos falar um pouco da história de Zaqueu. Zaqueu era um cara diferente. Naquela época, os publicanos, como Zaqueu era, na verdade Zaqueu era chefe dos publicanos. Mas vamos falar a respeito do que era o publicano naquela época. O publicano era alguém do povo judeu. E aquele povo era subjugado por Roma. E era extorquido em altos impostos o tempo inteiro. Ou seja, Roma, ele tinha pessoas que controlavam a arrecadação de impostos dos judeus. E eles escolhiam um judeu mesmo para fazer esse trabalho como publicano. Mateus foi publicano e Zaqueu também era publicano, só que Zaqueu, ele ainda tinha um agravante, ele era chefe dos publicanos. Ele era do povo judeu, odiado pelo povo judeu, porque dentre o seu próprio povo, alguém tirava impostos que eram absurdamente abusivos para beneficiar o Império Romano. Ou seja, o Império Romano, ele subjugava e tinha alguém judeu que fazia esse trabalho sujo. Ou seja, o povo judeu detestava esse tipo de classe, eram altamente ignorados, tinham repulsa dos publicanos. E Zaqueu, ele trabalhava recolhendo esses impostos do próprio povo. Os publicanos eram taxados de traidores do seu próprio povo, por eles serem judeus e trabalharem para Roma, colhendo impostos absurdos. Mais do que isso, os judeus tinham suas práticas religiosas, suas práticas de culto. E os publicanos não eram bem-vindos nessas ocasiões. Eles não podiam ir ao templo cultuar com os judeus, porque a chance deles serem massacrados era enorme, devido à opressão de Roma e eles sendo representantes de Roma. E uma das características que Zaqueu tem, e nós vamos ver no desenrolar dessa passagem, é de que ele escolheu seguir esse caminho, porque provavelmente ele tinha uma realização, uma vontade de realizar a sua própria vontade, muito maior do que honrar o seu sangue e a tradição judaica, a tradição do seu povo. Mas antes eu gostaria de ler aqui Lucas 19, a partir do versículo 1, abra sua Bíblia. Antes eu queria orar, feche os teus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Nós não merecemos, Senhor, desfrutar de tal graça. Nós não merecemos, Senhor, de sermos perdoados, mas ainda assim o Senhor nos escolheste, Senhor, para realizar a tua obra. O Senhor, Pai, olha para nós com um olhar de amor, olhar de Pai, e nós nos colocamos como teus filhos, Senhor. Te pedimos, Senhor, que neste momento não venha ser a minha boca, Deus, mas que venha ser a voz do teu Espírito a ministrar as vidas, ministrar os corações através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, que haja nesta noite salvação de vidas e que vidas sejam edificadas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Lucas 19, a partir do 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia passar por aquela multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus passava por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar,
olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu aquilo e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus por essa palavra, tão atual nos dias de hoje quanto naquela época. É incrível como nós podemos trazer com muita facilidade isso para o nosso contexto diário. Mas eu separei alguns tópicos a respeito da vida de Zaqueu, do que ele provavelmente sentia em seu coração para ele escolher uma carreira tão infame. Apesar de todas as riquezas, ele vivia numa solidão, numa distância do seu próprio povo. E uma das coisas que Zaqueu provavelmente sentia era viver para satisfazer as suas próprias vontades, a sua própria carne. Zaqueu buscava uma vida que idealizava, ou seja, ele não pensou em nada a não ser o foco no seu objetivo profissional, que é crescer, é conquistar, é gerar muitas riquezas. E se nós trazemos para um contexto atual, não há algo errado em você querer conquistar, em você ganhar, em você ter. O negócio é quando você trai os seus próprios princípios para conquistar os seus objetivos. Zaqueu, ele buscava uma vida, ele idealizava algo conquistando tudo que ele pode, prazeres, desejos, conforto. Nem que isso te custasse a sua reputação. Ele não estava preocupado quando ele escolheu viver assim. Ele não estava preocupado com o que iam dizer dele, com o que ele se colocaria perante ao seu povo. E também não se preocupou com a aliança que ele tinha com o povo judeu, a sua aliança. E também, mais do que isso, ele não se preocupou em ferir o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mais uma vez, lembrando que você trabalhar para você realizar um objetivo profissional, de você conquistar, realizar sonhos, realizar conquistas pessoais, não é errado. Mas muitas das vezes a gente não consegue ter a gestão correta do nosso tempo e começamos a olhar mais para o que é terreno, para o que é espiritual. Ah, Paulinho, você está falando o quê? Que a gente deve olhar só para a igreja, olhar só para o que é espiritual. Ah, mas a Bíblia fala que nem os passarinhos o Senhor deixa passar fome, porque Ele próprio alimenta. Mas voltando aqui para o nosso roteiro, nosso esboço. Você pode realizar, você pode lutar. Mas uma coisa eu afirmo para você, que nenhuma realização pessoal, nenhuma conquista pessoal ou profissional supre aquilo que só Jesus pode suprir. Dentro do coração de Zaqueu, certamente havia um vazio, mesmo tendo tudo que ele, ao ponto de vista humano, para realizações e conquistas, ele tinha dinheiro, certamente uma boa casa, talvez mulheres, porque um homem como Zaqueu, se você olhar o contexto, era cercado de pessoas interesseiras, não só mulheres, falsos amigos. Mas havia algo no coração dele. Na verdade, não havia algo no coração dele, que ele começou a dar falta. E quando ele soube que Jesus estava passando por aquele lugar ali, em Jericó, algo pulsou no coração de Zaqueu. A Bíblia não diz, mas provavelmente ele foi direcionado a estar ali para ver o que Jesus iria fazer. E certamente Deus tinha um propósito com a vida dele.
A gente está cansado de ver pessoas milionárias, cantores famosos, pessoas com políticos famosos, empresários riquíssimos, que estão dando um tiro na sua própria cabeça, que estão vivendo um momento de depressão. Não estou dizendo que isso é espiritual só. Existem casos espirituais, mas depressão pode ser espiritual ou não. Casos de suicídio em famílias riquíssimas, em filhos de empresários riquíssimos, famílias destruídas. E mais uma vez eu repito, que nenhuma realização pessoal vai suprir o relacionamento com Jesus, o que só o relacionamento com Jesus pode fazer com o seu coração. E um segundo ponto que eu anotei, o que Zaqueu provavelmente devia sentir com toda a vida que ele adquiriu, com toda a vida que ele escolheu viver, é um misto de rotina e tédio profundo, uma vida de prazeres sem Deus, de poder humano. Com o tempo você vai naturalmente se transformando numa vida tediosa, e depois vai virar solidão, e depois desespero, e depois angústia. É uma cadeia de sucessão de problemas que uma vida sem Deus, na qual nós colocamos no nosso coração as coisas humanas no lugar do que só Deus podia fazer. As consequências, elas vêm em cadeias, é natural, não é só um caso específico que deu com Zaqueu. Quantas amizades Zaqueu devia ter, eu acabei de falar, mulheres, amizades, pessoas que só estavam do lado dele, pelo que ele podia oferecer por causa dos seus bens. Quantos de nós temos vivido isso? Talvez alguém esteja do seu lado porque você tem algo a oferecer, riqueza, talvez um contato. Eu vou me aproximar de certa pessoa porque ele pode me dar um emprego num lugar tal, no lugar X. Quantas pessoas se aproximam de pessoas só para sair bonitinho na foto? E Zaqueu, por não ter o propósito de Deus selado no seu coração, certamente devia passar na mente dele que todo mundo que estava ao redor dele só estava perto dele por causa dos interesses, e isso acaba fazendo parte da vida dele, naturalmente. E naturalmente isso vai gerando solidão, desespero, depressão. Você não consegue mais olhar para o próximo com um olhar de empatia. Você começa a olhar para o próximo com um olhar: esse cara vai se aproximar de mim para conseguir alguma coisa. Então naturalmente Zaqueu passa a ter uma vida de rotina e tédio, porque ele sabe na sua mente que o que está por vir e o que as pessoas vão reagir quando estiverem com ele. Deixa eu dizer uma coisa: as riquezas humanas, as conquistas humanas, os bens, a sua vida material pode até atrair pessoas para a tua vida, mas só a sua essência vai te trazer pessoas e amigos de fato para você. É muito bom quando você pode estar com alguém e essa pessoa não faz a menor ideia da conta bancária que você tem, de que você nem sabe o que você tem em casa, mas ela ama estar com você, porque ela sabe quem você é. Foi essa atração que Zaqueu tinha por Jesus, mas as pessoas não tinham por Zaqueu. Nessa fase da vida, o alimento perde gosto. Eu não digo isso, eu digo figuradamente. O pão perde seu gosto, o trabalho é só canseira, todo esforço é só lamento, e até as tuas conquistas nem são mais comemoradas. Você só conquista. Beleza, mais um pouco de dinheiro, beleza, mais um carro, beleza, mais um bem. É muito diferente quando a gente vive um relacionamento com Deus, porque você sabe que tudo aquilo que você
recebe, que você adquire, Deus está abrindo portas para você. Perceba que a Bíblia não menciona Zaqueu com mais ninguém. Zaqueu está sozinho. Os 10 versículos que a gente acabou de ler, você vai ver Zaqueu sozinho, mais do que sozinho, escondido, malocado, em cima de uma árvore. Claro que ele subiu numa árvore, a Bíblia diz que ele subiu numa árvore, porque ele era de baixa estatura, ele não podia ver Jesus por causa da quantidade de gente, por causa da multidão que passava. Mas certamente se ele tivesse encarado aquela multidão, ele podia ter tomado uns pipocos, meia dúzia de pescotapa, porque ele não era muito bem visto pela multidão não, pelo povo judeu. Ele estava sozinho e ele buscava algo que ninguém ou nenhum bem material podia suprir no seu coração. Naquele momento existia apenas uma situação, uma chance dele mudar de história, dele poder sentir verdadeiramente o amor celestial de Jesus Cristo. Zaqueu era a pessoa mais improvável. Quantos de nós já fomos taxados? Quantos de nós já fomos considerados improváveis? Quantos de nós, até tendo tempo na igreja, é visto, às vezes nós somos vistos como indignos de realizar tal obra. Realmente somos, mas Deus chama para fazer. Não somos nós que escolhemos. Aliás, se você decide realizar uma obra por conta própria, porque você acha que tem chamado, você está realizando algo, uma voz do seu coração, e não a voz de Deus. Registre isso aí. Chamado é obediência. Deus, ele chama para realizar a obra. Eu não sinto vontade de realizar. Deus, ele manifesta isso no meu coração. E o amor que eu tenho com Deus, o amor que eu tenho por Deus, vai me fazer obedecer à voz dele. E nisso vai me gerar amor e prazer em realizar. Porque o amor que eu sinto pelo Pai, o amor que eu tenho pelo Pai, mesmo sendo muito pouco pelo que ele tem por nós, vai nos fazer realizar a vontade dele. Ei, tá achando que você já fez tudo de errado? Já pecou demais? É um improvável? É um cara odiado pelos crentes? É um cara odiado pelo povo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É desse que Jesus gosta. É desse que Jesus gosta de pegar e levantar e fazer religioso ficar quietinho. Vamos lá, versículo 8, abre comigo. Jesus vai impactar a multidão, porque ele vai escolher você para fazer a obra dele, meu irmão. Glória a Deus. Versículo 8, Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha só como é que era a situação de Zaqueu. Jesus, ele se torna inacessível para Zaqueu por conta daquele volume de pessoas. Jesus, onde ele passava, multidões o cercavam. Mas assim como na história lá da mulher do fluxo de sangue, que independente da quantidade de pessoas que amassavam Jesus, tocavam em Jesus, sempre tinha algo em alguém em destaque. E mesmo com uma multidão enorme, Zaqueu, ele se destacou em meio à multidão. Ele não estava na multidão, mas ainda assim, se você olhar a multidão, uma pessoa numa árvore não é nada incomum. A Bíblia não disse que tinha outras pessoas, mas quem nunca pulou o muro para assistir uma carreata passar? Ou os mais raízes aí, quem nunca ficou no alto de uma laje para ver um jogo de futebol no campinho do vizinho? É ou não é? Vai dizer que você nunca fez isso? Mas para Zaqueu foi diferente. A árvore foi um diferencial? Sim.
Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a intenção de Zaqueu. Aquela figueira, ela não era só uma figueira, era uma figueira brava. Era uma figueira robusta, grande, difícil acesso. Talvez se Zaqueu fosse alto e estivesse misturado com a multidão, a gente nem conhecia a história dele, a gente nem teria ouvido falar dele. Mas Jesus, ele passou por ali e ele mudou a história de Zaqueu de uma vez por todas. Talvez você esteja se achando pequeno demais para o que Deus está falando ao seu coração. Talvez você esteja trazendo um peso muito grande por causa da sua capacidade. Eu não sou capaz de realizar tal obra. Já me falaram que eu não tenho talento para isso, ou eu não fui chamado para falar. Ei, o ID não é para uns, o ID é para todos. Existem vocações distintas, mas a mensagem do Evangelho, o ID, isso sim é um chamado de todos. Tem uns que terão mais relevância a nível de alcance do que outros, mas isso não diminui a grandeza da obra que Deus quer fazer na vida de você. Eu sou pequeno, eu não tenho como. Meu irmão, a impossibilidade de Zaqueu, a impossibilidade, o que era a dificuldade dele em poder enxergar Jesus, fez com que ele pulasse, gerasse desafios maiores em seu coração. E em cima desses desafios, que era o seu tamanho, a sua impossibilidade, fez com que ele crescesse, mas não em altura, mas sim aos olhos do Senhor. As impossibilidades de Zaqueu foram o trampolim para que ele mudasse de uma vez por todas a sua história. Zaqueu não foi lembrado porque ele era alto. Zaqueu não foi lembrado pelo que ele era pequeno. Pelo contrário, a sua pequena estatura foi mencionada nas Escrituras justamente para ensinar para a gente que é nas minhas fraquezas, que é nas minhas impossibilidades que eu chamo a atenção de Jesus. Em cima daquilo que você não pode fazer, que Jesus vai e entra com o seu poder. Em cima daquilo que eu não posso realizar, que Ele vai e entra com o impossível. Eu não consigo realizar tal obra. Meu irmão, para de se vitimizar, meu irmão. Você não sabe o tamanho do Deus que você serve? Você não sabe o tamanho do Deus que é capaz de realizar algo incrível? Em nome do Senhor dos Exércitos, Davi, um homem improvável, um menino de baixa estatura e esmirradinho, derrubou um gigante, meu irmão, de 2,80 metros, com apenas uma pedra. Ou você acha que Davi era um sniper? Meu irmão, quem guiou aquela pedra foi o próprio Senhor dos Exércitos. Então não se preocupe com a obra que você vai realizar. A capacidade não é sua, é Deus que realiza através da tua vida. Está difícil? Não consegue uma solução para o teu problema, para você realizar? Ei, calma. Em cima das tuas maiores dificuldades que você dará os maiores testemunhos da sua vida. Aleluia. Não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho da figueira, não importa o seu tamanho. Jesus, Ele vai te enxergar. E Jesus, Ele vai te conhecer. Na verdade, Ele já te conhece. Já vou encerrar daqui a pouquinho. Hoje a vontade é de não encerrar essa live, velho. De tão absurdo que está a atmosfera esse lugar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Talvez você seja desprezado pelo que você faz. Nós, como seres humanos, somos seres ruins, cara. A gente viu o caso lá do George Floyd, caso de racismo lá nos Estados Unidos. Como o ser humano olha para uns de uma forma e olham para outros de outra. O cara é negro, eu vou imobilizar e vou sufocar ele
E você vê a quantidade de pessoas que realizaram situações muito maiores só porque eram brancas, saíram algemados, saíram de forma tranquila. O ser humano, ele tende a ser ruim por natureza. Ele tende a pecar, ele tende a discriminar as pessoas. Isso está na natureza do ser humano. Mas Jesus fez totalmente ao contrário. Jesus, ele não olhou para a condição técnica e profissional de Zaqueu, ele não olhou para os bens. Ele não olhou para o que as pessoas falavam de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia vai dizer aqui, olha. Todo o povo viu isso, versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas como é que pode fulano de tal se misturar com aquele cara ali? E lá na casa daquele umbandista? Como pode? O cara tem um restaurante, né, pastora Cris? Mas tem macumbeiro almoçando lá? Tem espírita? Não. Olha só como é que são as coisas. Olha o olhar de religioso. Meu irmão, Jesus não veio para crente. Jesus não veio para ação. Jesus não veio para quem está inteiro. Jesus veio para os doentes. E a gente tem um papel absurdo de separar os doentes e deixar eles para a morte. Que olhar nós temos tido para as pessoas? Temos suprido o ego dos crentes. Essa que é a verdade. Pastora Márcia deu um esculacho aqui na quinta-feira, meu irmão. Se você puder voltar depois e assistir a live de quinta-feira, assista. Existe um monte de pregador enchendo o ego de crente, mas está pouquíssimos preocupado em conquistar pessoas que nunca conheceram a verdade de Jesus. É proibido falar de falso profeta agora, Bernardo. É proibido falar de falso profeta. Não pode mais. Estamos julgando. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se falar em direta, meu irmão, sai dessa live e vai para outra. Se não gostou, a morte às costas. Meu Deus do céu, povo mimizento. A voz do povo não é a voz de Deus. Paulinho, tem que falar o do amor. Amor? Você sabe o que é amor? Meu Deus. Vamos voltar aqui, né? Antes que eu... meu irmão, da mesma forma que você acha que é, ou a maneira com que as pessoas costumam te tratar, não define quem você é para Jesus. Não importa o que você fez, meu irmão. Não importa o que você pecou. Não importa a história que você teve. O teu passado eu jogarei no mar do esquecimento. Cristo, até nas nossas atitudes ruins, acha potencial na nossa vida. Versículo 9. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Meu irmão, os caminhos do Senhor são incomparáveis. Os caminhos do Senhor são infinitamente maiores e superiores. E vou te dizer mais, os caminhos do Senhor são confusos aos olhos humanos. Talvez você esteja olhando para aquilo que Deus está apontando para você. Caraca, como é que eu vou fazer? Não é possível. Não tem como. Se você pensar dessa forma, é para você seguir. Deus não aponta para nada que não haja possibilidade dele realizar um milagre. Deus não aponta para nada que você próprio possa realizar. Mas Deus, ele vai te direcionar para um caminho
na qual Ele vai abrir e realizar a obra dele, não a sua. Talvez Zaqueu tenha aceitado ser um publicano por sua ganância, mas depois da visita ilustre de Jesus, seu dinheiro deixou de ser um motivo de ódio para ser motivo de bênção. Olha só. Olha, Senhor, versículo 8: estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Se completa 2 promessas aqui nesse versículo. 2 promessas. Primeiro, aqueles que foram roubados, os justos que foram roubados, Deus restituiu 4 vezes mais. E outra, houve salvação na casa de Zaqueu. Talvez algo que é circunstancialmente ruim. Circunstancialmente ruim. Deus, Ele pega as circunstâncias humanamente ruins e transforma, meu irmão, em pontes para a bênção. Por que você está olhando para essa pandemia de uma forma ruim, cara? É difícil, é doloroso, muitas dificuldades estamos vivendo, perda de ente querido, mas Deus está acima das nossas vontades e do nosso querer. Deus está chacoalhando essa terra, as igrejas, para que haja um despertamento. Quando a gente conhecer verdadeiramente Jesus, até as trevas se tornam motivos de bênção. A igreja muito tempo confundiu o significado de renúncia, o que Jesus quer de nós. Não é simplesmente você abdicar de algo. A igreja confundiu trazer peso, trazer sofrimento, abdicar de determinadas cargas da sua vida. E muitas das vezes esse corte a gente só sente remorso pelo que a gente perdeu, e muitas das vezes sente saudade da vida que nós tínhamos, porque a gente tinha aquilo, porque a gente... isso não é renúncia, meu irmão. Renúncia é quando nós abdicamos por amor. É quando parte do nosso próprio coração. É quando há transformação. Não adianta nada eu abdicar de determinadas coisas, mas meu coração ainda está conectado naquilo. Eu abdico do cigarro, mas eu ainda tenho muita vontade. Não é questão de vício, mas é questão de apego. Eu larguei a bebida, mas se eu pudesse eu teria uma bebida aqui na minha geladeira. Eu tinha uma amante. Não, ela era maravilhosa, mas eu não vou ter, não. É bem que eu queria, mas eu vou ser fiel à minha esposa agora, pelo amor de Deus. Houve transformação nisso. Renúncia é a partir do momento que você entende o seu relacionamento com Jesus, e a partir desse relacionamento o seu próprio coração se inclina a renunciar, a abdicar, para que Jesus se agrade de você e Ele realize a vontade dEle através da sua vida. Olha o resultado do que é verdadeiramente renúncia no capítulo 9. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava... Crente não. Ele não veio salvar o crente, meu irmão. Ele veio salvar o perdido. Ele veio salvar o perdido. Talvez você esteja aí do outro lado dessa câmera. Eu já pequei demais, eu já errei muito. Deus já esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Nesse momento tem uma figueira brava nascendo aí do seu lado. E nesse momento decida subir nela, e Jesus verá a tua vida, e Jesus verá o teu coração. Ele te alcança, Ele te chama, e Ele se convida para entrar no seu coração e na sua casa. E das trevas Ele nos salvou. Ele nos Ele nos
casa de Zaqueu e nesse momento haverá salvação na sua casa, na sua família. E das trevas